Estamos aqui com os nossos irmãos Samuel Antunes Vieira e Leonardo Antunes Vieira na Igreja Evangélica de... Não tem nenhum nome. Irmãos. Igreja dos Irmãos. É só a Igreja Evangélica dos Irmãos. Assembleia dos Irmãos. Assembleia dos Irmãos em Braga. Chama-nos irmãos. Sim. E somos irmãos. Então, em primeiro lugar, a sua idade? Agora 82. 82. E nasceu em Braga? Nasci em Braga. E como é que foi a sua infância aqui em Braga? Um bocado atrapalhada porque eu não vivi inicialmente com os meus pais. Fui educado por um casal católico. Depois, quando meus pais tomaram conta de mim, houve problemas compreensíveis. Sim. Porque tinha o catolicismo de um lado e tinha o evangelismo Do outro. Quer dizer que os seus pais eram evangélicos? A minha mãe era católica. Sim. O meu pai frequentava com o meu avô, a igreja evangélica que existia nessa altura, desde 1929. Desde 1929, aqui em Braga. 29, sim. Portanto, e a partir de uma certa altura, passou a viver com os seus pais, a partir de uma determinada idade. A partir dos 6 anos, talvez. Dos 6 anos. Nessa altura, tomou então contacto com o Evangelho. Foi nessa altura que, entretanto, apareceu o irmão Ricardo aqui em Braga. Ricardo quê? Ricardo Cole, o Richard Cole. Richard Cole. Sim. E que apareceu em Braga, um missionário vindo de Liverpool, para trabalhar especificamente nesta zona. Nesta zona, disse bem, porque ele não queria ficar num sítio só. E ele vinha, como é que ele apareceu aqui? Ora, é uma história bastante interessante. Havia um casal de Liverpool, crentes de Liverpool, que eram enfermeiros, vinham cá ali para Randolph, que pertence à Mares, passar férias todos os anos. Temos aí documentos. Sim, agora não vale a pena estarmos a ver, depois no fim. E nessa altura eles ajudavam as pessoas do campo nas suas maleitas. Né? Sim. Graciosamente, ao mesmo tempo que eles falavam da palavra de Deus. Depois iam à feira nova, que era às quartas-feiras, iam lá e falavam, temos fotos também, temos uma foto. Também pregavam o Evangelho ao ar livre. Sim. Tiravam laranjas e ovos, tiravam sobre eles. O povo. Exatamente. Mas diga-me uma coisa, já antes de continuar. Ele, sendo um inglês, ele sabia português? Não sabia. Havia alguém que traduzia? Possivelmente, mas não posso informar. Sim. Eu sei que eles vieram cá por intermédio do professor doutor Alfredo Henrique da Silva, que era professor na Universidade de Porto. Sim. Que era metodista. Sim. E havia um casal amigo lá em Randolph, que estava no Brasil, que disponibilizou a casa onde fizemos reuniões lá também. Sim. E quando foi para lá, ele ia dorido da ignorância do povo, ignorância em termos evangélicos, cristãos. Sim. Tinha o cristianismo que lhes era ensinado na Igreja Católica. Claro. Ficou tão condoído que chegou lá e convenceram o Ricardo a vir para Portugal. O Ricardo era jogador de futebol do Everton e trabalhava numa fábrica de vidros, de vidraria, não sei Sim. E estranhou, de facto, não sabia a língua, não sabia onde era Portugal. Pois. Portugal ficava muito distante. O Ricardo, que era o Richard. Ficava 3 dias de viagem de barco. Sim. Portanto, Portugal era muito longe. Não é? Pois. E foi quando eles então oraram sobre o assunto e ele decidiu vir. Não tinha dinheiro, não tinha possibilidades, não tinha sabia como, não sabia a língua. E veio para Espinho, para a casa de Viriato Sobral. Sim. Que lhes ensinou a língua e introduziu no ministério.
Ele fez trabalhos nas igrejas em volta de Espinho, Sim. andou na Bairrada, também ali. Silveiro tem lá registro da passagem dele. Foi até às Caldas da Rainha. Era o Molton. Molton. Sim, sim. Sim, sim. Esteve nas Caldas da Rainha também há algum tempo, pelo menos um mês esteve lá. E em Coimbra, ele dava-se muito bem com o Frank Smith. Sim, sim. E Frank Smith vinha cá a Braga também. E foi a partir daí. Ele instalou-se em Braga, procurou, enquanto estava a exercitar-se. Sim, 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 sim. Procurou Braga e no ano 1900, portanto ele chegou em novembro de 1939 e no ano 1940 arranjou uma casa aí, temos aí a fotografia, Sim. e em frente à casa onde morava arranjou um espaço Para cultos. para os cultos. Nessa altura a igreja bracarense já tinha, por qualquer motivo, por qualquer razão que eu não sei explicar, já tinha cessado a atividade e a igreja metodista tomou conta dos crentes que havia. Sim, Quando sim, veio sim. nessa mesma altura, não é? Sim, 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 sim. Os metodistas até vinham e o doutor Alfredo até foi padrinho do casamento dele e davam-se muito bem. Depois houve a separação definitiva, não é? Sim. Quando em 55, Sim. a igreja metodista aqui em Braga passou de missão a igreja, meteram cá um obreiro também em Braga, ao José de Freitas, Sim. e então ficou um para cada lado. Sim, sim. Portanto, uma igreja dos irmãos independente desse E até trabalho. ao dia de hoje. No entanto, o Ernesto, que era o meu pai, que era o nosso pai, ele continuou a colaborar com a Igreja Metodista durante uns anos. Eu creio que foi mesmo até 57, talvez. Sim, sim, sim. Continuou a colaborar porque ele tinha boa mensagem. O próprio doutor Alfredo dizia que ele era um bom mensageiro, um bom transmissor da palavra. E então o Ricardo oferecia-lhe mais condições de expansão. Sim. O Ricardo não queria ficar ali. Sim, sim. Queria continuar. A igreja metodista era contrária, os cultos ao domingo e nos outros dias, não é? Mas o Ricardo queria expandir e correu todo o Minho. Sim, sim, sim. E meu pai ficou aliciado e ficou com... Portanto, foi ele que desenvolveu o trabalho aqui. Exato. E o iniciador, ao fim e ao cabo, do trabalho em Braga. Quer dizer, esse casal, Sim. que era, ele chamava-se... Eu tenho uma fotografia do meu telemóvel, mas depois vemos isso. Lembro-me já. Olva, era Olva. Blanchard parece lençol, não? Sim. Blanchard S. Olva. Over. Sim, sim. Tenho uma... Sim, eu até já vi carta dele. já vi um folheto escrito por ele. Sim, sim. Sim, sim. E depois ele foi que o trouxe para cá, aliciaram para vir para cá. E depois, nessa altura, mas o pai dizia que ele nunca veio a Braga. Mas ele escreveu-me. Sim. Olva escreveu-me. Sim, sim, sim. E tenho uma carta dele. E Ricardo ficou cá, ficou aqui. E depois de sair de Espinho, ter a formação que foi receber do Viriato Sobral. Formação do português, sobretudo. Né? E ficou aqui em Braga e continuou. E continua o trabalho. Exemplo dele. Que vai escrito, apontamentos vão escritos nessas Sim. folhas. E depois de... Portanto, a igreja cresceu. Graças a Deus. E quem é que deu seguimento ao trabalho? Continua a ser algum missionário ou já foi? Ora, ele partiu em 81, creio, não. Foi 80 e poucos. Tenho aí escrito. Sim, sim, sim. Partiu, Partiu no sentido mas antes... de falecer? Sim, ele foi para a Inglaterra, Sim. ficou doente Sim, sim. na Inglaterra e durou, creio que, 2 anos Pois. até partir para a Glória. E quem é que depois o... Foi eu. Foi? Foi eu próprio. Ele é mais outro missionário. Puseram as mãos, fizeram Sim. a cerimónia. Isso desde que ano? 69 definitivo. Sim. 96, perdão. 96 foi há pouco tempo. Não, 69 talvez. vai há 29, 30 anos, portanto foi... Sim. Foi na altura. Então foi em 96. Foi. 96. Vai 30 anos que eu vi.
Sim. Tenho isso escrito. Portanto, Tenho aí ou aqui. seria de entrada da década de 70. Na década de Sim, 70. sim, sim. Então seria 69. 69, talvez. Foi de entrada Sei que Pois. terminava em 9. Portanto, foi desde 69 que tomou conta do... Sim, portanto, sim. começou a ficar à frente do trabalho. Sim. E dessa altura, quem mais é que o ajudava? Quem era mais o coadjudava? Coadjuvado pelo meu pai, Sim, que na minha opinião devia ser ele, sim. que era mais velho, tinha mais experiência. E fiquei com os meus irmãos David, Leonardo. Leonardo veio um pouco mais tarde. Eu ainda era muito jovem, não? E houve mais dois que já partiram. Como é que- Já partiram? Não, um deles não partiu. Não partiu, mas foi por aí. Infelizmente, Para o outro lado. anda por aí. Como é que se chamava o seu pai? Ernesto da Silva Vieira. Da Silva Vieira. Então e agora vamos tentar conhecer mais ou menos como é que se desenvolveu o trabalho aqui. Já ouvi falar que houve 3 instalações, não é? Portanto, estamos agora na terceira Já vamos, sim. na terceira casa, não é? Ao fim e ao cabo. E porque é que mudaram de instalações? Como é que E é assim. eram pequenas demais já para o trabalho que havia para fazer? É assim, Ricardo não estava quieto, ele estava sempre no mesmo sítio. Ele até nem queria comprar a casa, porque dizia que o missionário não compra casa, Sim. tem que andar, Sim, sim. tem que A estar ideia livre. dele. Tem que estar livre. Sim, sim. E alugou essa que temos aí, a primeira, não sei se já viu a primeira, Já vi, já. e na rua São Vicente. Passados 4 anos, o máximo, ele passou para o Largo da Estação, que é num prédio grande, que agora já não existe, ali em frente à estação. Também já havia fotografia. Em frente à estação. E depois, daí, onde tinha um salão para 200 pessoas, talvez, foi onde acho eu que me converti nessa Sim, altura. sim. Quem crer e for batizado será salvo. Eu não percebia nada do que o Frank Smith dizia e outros iguais a eles diziam, mas percebia aquelas palavras. Sim. Por causa do sotaque deles, não é? Era, Curioso, aquelas letras, era ele que desenhava a letra, recortava e depois expunha assim. pendurava. Fazia tudo. Sim. Era curioso. E aí começou a escola dominical também. Eu participei da escola dominical. Já participava antes, quando era na casa do nosso avô. E foi a partir daí que ele foi para Famalicão, abriu um trabalho em Famalicão, e então ele reduziu, porque era um grande salão, e reduziu a uma sala, que havia bastante mais pequena, a congregação. Sim. Então tinha essa em Famalicão, e ele estava perto do comboio, porque ele não tinha meio de transporte. Mas continuamos a falar do Richard. Exatamente. Sim. Ele não tinha meio de transporte e arranjou essa em Famalicão. Sim. Depois, aquela nos agradou por motivos vários, até da vizinhança, e viemos aqui para esta, para o 39, que é a terceira. Sim. A segunda. A segunda. Não, a terceira. É terceira. São Vicente, Estação, Cruz de Pedras. Esta é e a- e esta é a quarta. Esta é a Sim, quarta, sim. não é? Claro. E mais tarde viemos aqui para esta. Diga. Ia dizer Um qualquer coisa. apontamento curioso, Ernesto Silva Vieira, nosso pai, ele colaborou com os metodistas até aos anos 69. Foi 69. Porque ele desviou-se deles, enfim, não colaborou mais com eles, porque Sim. foi quando a Igreja Metodista aderiu ao ecumenismo. Sim. E ele ia lá fazer pregações 2 E vezes por semana, ele era contra. pois, e ele não esteve de acordo, e não foi mais. Sim. Todos. Houve retaliação porque muitos delegados metodistas eram familiares dele e ficaram assim meio zangados, meio esquecidos Sim. por Ernesto abandonar. E após essa data, Samuel chegou a ir lá fazer pregações, digamos assim, vinha cá pedir, porque não havia quem fizesse pregação, e era Samuel que ia lá fazer a pregação. Aconteceu. Mas isso não tem nada a ver com o nosso historial, não é? Sim. Agora uma curiosidade que eu acho talvez uma das coisas mais interessantes. Foi copultor da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Durante 9 anos. Nessa altura ainda se chamava assim. Durante quantos anos? 9. Durante 9 anos.
O que é que fazia um coopultor? Como é que vivia? Onde é que ia? Inicialmente, os meus primeiros 6 anos, era todo o país. Todo o país, norte a Desde sul. Melgaço até Vila Real Santo António. Saíamos, o Paulo Valão, Sim, conhecia. sim. Ele não permitia que nós estivéssemos mais de uma semana fora. Não permitia isso. Tínhamos mulher, tínhamos filhos. Sim, sim. Que ele não queria solteiros, ele queria casados. Sim, portanto, iam, vinham, tornavam a ir, tornavam a vir. Exatamente. Se tínhamos de ir uma semana, creio que houve uma altura em que ultrapassámos a semana. Sim. Creio que foi quando estivemos no Algarve. Mas era sempre uma semana. Ele era bastante rigoroso nesse aspecto. Sim, sim, sim. E nós saíamos de manhã, quando estávamos cá para determinada terra, Sim. e íamos lá fazer o nosso trabalho. E como é que faziam? Faziam de porta em porta? Faziam nos locais públicos? Todas Tudo? as situações. Todas as situações. Era nos mercados, era porta em porta, era nos cafés, era onde pudesse. Onde houvesse gente, nós procurávamos levar a palavra de Deus. O que é que faziam? Vendiam, davam folhetos? Entregavam folhetos, literatura? Não. A Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, claro, tinha por princípio não dar nada. Vender barato, Sim, quase sim, dado, sim, mas sim. nunca dar. A não ser alguém que tivesse uma necessidade, Sim. mostrasse necessidade Sim, sim, sim. e interesse. É que permitia. Portanto, vendiam literatura a nós preços vendíamos. acessíveis. Ainda tenho aí alguns. Bíblias a 20 escudos. Eu cheguei a vender algumas com ele. Pois, Bíblias a 20 escudos. E como é que se deslocavam nas vossas nas viagens? De todas as maneiras? Tínhamos uma viatura. Tinha uma viatura própria Uma viatura da Sociedade Bíblica. da Sociedade Bíblica. Houve Portanto, um automóvel. Houve uma, houve duas, houve três viaturas. Íamos, e deslocávamos e, claro, se vou falar da comportagem, nunca mais acabo. Porque Pois, mas não... os sarilhos eram diários. Exatamente, mas é isso que é interessante. Por exemplo, uma coisa que me ocorre imediatamente é o seguinte: havia perseguição, havia pessoas que eram contra isso. Ui. Portanto, Mas o britânico e a estrangeira era... servia para travar. Sim, porque não era uma organização nacional, politicamente não... Eu, para lhe dar um exemplo, quando o irmão Ricardo começou cá, ele usava umas placards Sim, com textos bíblicos. sim, E andava, pendurados. e andava aí na cidade, na cidade. E eu juntava-me a ele, quando já era mais crescidinho, juntava-me a ele. E as pessoas... E aquele era um homem que nunca estava calado acerca... Parece que bebia a palavra de Deus. Sim, Não estava sim. calado. A palavra de Deus. As conversas que tivéssemos, ele levava logo para a palavra de Deus. Sempre. Pois. Estávamos a falar, aproveitava sempre algo para falar da palavra de Deus. Houve um cigano que lhe ofereceu uma pistola. Quer comprar uma arma? Diz ele. Já tenho uma. Pega um novo testamento. E o irmão Ricardo andava nas ruas, a fazer esse trabalho, já era muito conhecido. E mais tarde, uns anos, foi o pai do Tinoco, o Tinoco pai, que ele era polícia. Era agente da PSP cá em Braga. Sim. E mais tarde converteu-se e esteve connosco. Sim. E ele contou que eles, polícias, tinham ordens expressas do comandante, que o senhor que andassem assim, vocês discretamente protejam-no. Isto para ver o poder do inglês. Sim. Ou da bandeira inglesa. Não é? Sim. Portanto, ele andava vestido, como eu digo, de duas formas, por cima E na terra. e na terra. e tínhamos, várias vezes fomos levados ao posto, à polícia. Sim. Há um polícia aqui em Braga que me disse que a Bíblia que era falsa. E eu respondi-lhe muito calmamente: é falsa? Então o senhor leva-me preso. Não vai preso porquê? Então sou um falsário. Não tem nada. Então se eu estou a vender livros, insisti, se eu estou a vender livros falsos, sou um falsário, se eu tenho o dever de me lavar. De meia volta foi lá. Mas alguém mandava a polícia tomar essa atitude. Isso.
Principalmente nas aldeias. Não é? nas aldeias. Sim. O próprio povo era instigado, provavelmente, pela Igreja Católica, não é? Pelos padres, porque era uma concorrência, não é? Portanto, e não convinha. É uma concorrência. Perdia o mercado. E eles achavam que era concorrência. Exato. Mas pronto, houve discussões com padres, muitos, levantamentos populares nos mercados, nas feiras, houve levantamentos mesmo. A GNR teve que intervir, porque era mais, a GNR é mais nas aldeias. Sim. Teve que intervir várias vezes. Fomos, de certa forma, incomodados, mas também eles foram incomodados. Sim, e eles, claro. GNRs, ficaram incomodados. Sim. Pelas atitudes que tinham que tomar, que nem sempre estariam de acordo e era difícil para eles estarem a tomar essas atitudes. Aqui tínhamos um colega que era mais bronco de falar e numa certa ocasião em que o guarda disse a ele que estávamos três nessa altura, era eu, era o João e era o Júlio, e ele disse-lhe, e Júlio é que estava a aturar o GNR, Sim. Ui, que por sinal era o sargento, mas o Júlio era daqueles que tem pano para mangas para falar, para argumentar. E mostra os documentos. Temos tudo documentado. Sim. Oh, mas padre, diz o Júlio, mas quem é que lhe paga o salário? É o padre ou o Estado? E eles mesmos eram ignorantes. Pois, não percebiam muito bem de onde é que vinha... O Júlio era um bocado bronco e eu não gostava dessa forma de falar, mas às vezes parece que tem de ser assim. Sim. Parece que sim. Pois. E temos disputas dessas, rasgavam livros, queimavam livros, padres, Sim. mandavam comprar, faziam uma fogueirinha. Eles próprios mandavam comprar E aqui exemplificavam. em Terras do Gouro até houve alguém que dizia assim, se ele pegasse o dinheiro do povo e pagasse o dinheiro que está a gastar a quem deve, é que ele fazia melhor. E com os caras. Uma curiosidade que pode surgir a várias pessoas. O povo era rara a pessoa que sabia ler e escrever. Poucas. O que é que, portanto, o próprio compositor por vezes lia o texto às pessoas? Dependia. É muito variado. Sim. A comportagem é uma escola que nos permitia lidar com todo tipo de situações. Foi por isso que um pastor, não me lembro o nome dele, em Lisboa, numa ocasião, nós estávamos a ter uma formação, a dar uma formação, e eu não cheguei à conclusão de quê. Sim. E depois, durante de manhã, e nós íamos de porta em porta. Cada um, compositor, ia com um pastor de seminário. Sim. Saí de seminário, não vi lá ninguém dos irmãos. Sim. Era metodistas, era... Se era do seminário, era provavelmente do seminário de Carcavelos, do seminário... Possivelmente. Pois. Mas havia um, esse que estava comigo, estava cá no norte. Pois. Seminário Batista. E no fim, eles chegaram a esta conclusão. Nós, no seminário, deveríamos ter esta lição. Porque lidamos com todo tipo de pessoas, todo tipo de tendências políticas, religiosas, tudo. Ateus, naturalmente. E isso dá uma formação muito rica. Durante 9 anos eu aprendi muita coisa. Os compositores, antes de começar o trabalho, portanto, para se tornarem compositores, tinham uma formação, então? Tinham algumas orientações específicas? Nós tínhamos um tempo para a formação. Sim. Quem é que tinham que ir a Lisboa para ter essa formação? Não era o colega. O colega que nós íamos acompanhar, nós andávamos sempre 2 a 2. Andavam sempre 2 a 2, com uma pessoa já com experiência para acompanhar um outro que estava a começar a fazer o trabalho. É quase como as testemunhas fazem, não é? Sim, claro. Mas aí é diferente. E histórias interessantes vividas como compositor no país, sem ser aquela história, toda a gente já vai sabendo, porque houve histórias que o povo muitas vezes reagia, os padres instigavam essa reação, por vezes a própria PIDE, não é? Instigava também
o problema de, sobretudo quando se reuniam nas igrejas, ser muita gente junta e era perigoso. Que histórias interessantes é que terá para contar? Em relação a isso. Em Olha, relação a isso. nós temos várias sensibilidades, como já referi. Se quiser histórias de barulhos, há muitos. E aqui neste norte, porque depois nos últimos 3 anos eu fiquei confinado à zona norte. Sim. O país foi dividido em 3 partes. Sim. E eu fiquei na zona norte do Rio Douro. Embora pudesse ir a Espinho, por exemplo, e aquelas terras. Sim. E, portanto, aqui era era mais ferrenho. Pois. Muito mais católico. E eu perguntei, uma senhora quis saber se o que eu estava a vender, se era se é legal, se é o correto. Sim. E eu disse, sim senhor, vamos ao padre, ele que diz. Eu já sabia o que o padre ia dizer. Exatamente. O padre estava a comer lá no restaurante. O padre, eu quero vender a Bíblia a esta senhora, e ela só vende... Só compra? Só compra-se... esse é protestante, e o que é que tem isso? Mas o que é que tem? Qual é a diferença? Não há diferença nenhuma, mas é protestante, não é católico, pronto. Basta que ele diga não é católico. Exatamente. Eu rejeito imediatamente. Exato. Eu às vezes puxava pelas pessoas e quando eram homens, digo eu, mas quem manda na sua casa? É você ou o padre? E eles chamava a si próprio aquele vogal. Exatamente. Quem manda na minha casa sou eu, então, padre. Uma situação interessante, que eu achei muito interessante, foi na Lustosa. Lustosa não, ali para cá de São João da Madeira, que foi Lourosa. Que certa vez um indivíduo oferece-lhe a Bíblia e ele disse, eu já comprei. Sabe? Depois, por lá na minha motorizada, foi a uma tasca, antes de ir para casa, foi uma tasca de Biscope, e depois tive um acidente. Então, se eu não tivesse comprado a Bíblia, digo-lhe, e se estivesse direto para casa? E há tantas, ali na Lixa, por exemplo, na Lixa tínhamos lá um padre que era lixado. Mas o que acontecia às vezes, aconteceu várias vezes, é que o povo, quando via um padre vir ter connosco, que eram poucos, Sim. e eles mandavam sempre os filhos, como nós chamávamos, os filhos de padre, Sim, os seminaristas. ter connosco. Sim. Mas quando vinha um padre ter connosco, não via logo. O Júlio, que tinha aquela maneira de falar que era rasa, porque Jesus disse, foi Pedro, e o Júlio não queria muita conversa, digo, onde é que está isso, senhor? Mostre-me aí na Bíblia onde é que está. E ele pega na Bíblia. Não fazia a mínima ideia. Então, o senhor não sabe onde é que está. Então, se o senhor diz que está escrito na Bíblia, eu digo, mostre-me onde é que está. Olha, eu mostro, quer ver? Mateus 16, está aqui, está a ver? Está a ver? As pessoas ficavam envergonhados. Não se deve fazer isso, mas fez. Sim. Mas era só assim que eles aprendiam que eram arrumados. Ficaram a olhar para ele, que afinal o padre não sabe nada. E vendeu. As pessoas compravam. Pois. Havia um padre em à beira da Leiria, Marinha Grande. Sim. Um GNR comprou-nos muitas Bíblias. Comprava agora 5, amanhã 10, mandávamos pelo correio. Porque o padre aconselhou ler a Bíblia. Era uma exceção. Havia assim algum. Sim, havia exceções. Eu encontrei um em Vidago. Vidago, pois Pedras Salgadas, Vidago, que eu estava com livros expostos, e
havia uma escola, havia ali um mercado, agora não lembro o quê, e veio um que veio ter comigo e viu a parábola do filho pródigo. Sim. Tinha uma parábola do filho pródigo. Ai, ele dava aulas da escola. E até nos roubou uma quantidade dele para distribuir aos alunos. Então, dizia ele, esta Bíblia qual é? Ó, tem aqui João Ferreira Almeida, tem aqui o Padre Figueiredo. Exatamente. Diz ele, a vossa Bíblia diz que a Nossa Senhora, que é cheia de graça, que é agraciada, mas ela é cheia de graça. Digo, olha, não quiser, esta de Almeida diz que é cheia de graça. A de Figueiredo diz que é agraciada. Ao contrário, de Almeida é agraciada. A de Figueiredo, que é cheia de graça. Mas isto não diz nada. Simplesmente, João Ferreira de Almeida, não foi assim que eu disse, porque se ela foi cheia de graça, se ela era cheia de graça, é porque foi agraciada. Lá diz o Almeida, não é? Se ela foi cheia de graça, diz o Figueiredo, é porque foi agraciada. Ele olha para mim, tem razão, cheio de graça só Deus. Na sua vida de copulador, conheceu o país todo, portanto também conheceu muitos líderes evangélicos dessa altura. Nós éramos recomendados, uma terra onde fôssemos, não fizéssemos visitas. Fosse ele que denominação fosse. A que menos, de uma forma menos calorosa, não recebeu, foi em Setúbal. Sim. Que era uma igreja, não era metodista ou era lusitana, creio que era lusitana. Sim. Foi a que menos calorosamente não recebeu. Mas o resto, toda a gente. E houve uma altura em que nós íamos para Porto Alegre, não sei se era Lisboa ou Porto Alegre, e no caminho encontramos um casal, parece que levava uma criança ou duas crianças, na estrada com um problema no carro. O Júlio, que era meio mecânico, parámos, vamos parar. Era o pneu que estava, era preciso mudar. Sim. Não conseguimos mudar o pneu, depressa mudámos o pneu. E fomos embora. Até queria pagar, não. Chegámos a Porto Alegre, não conhecíamos Porto Alegre, era a primeira vez que lá íamos. Dá-nos para andar na estrada, era preciso muitas horas, não é? Sim, claro. Muitas horas. Nós íamos a Miranda do Douro, tínhamos que dormir no caminho. Estradas antigas. E então procurámos a igreja evangélica, encontramos a igreja evangélica. Entramos, quem sobe ao púlpito era o homem que estava na estrada com problema. Pois nós somos compositores. Graças a Deus. Uma festa. Foi um apontamento curioso. E havia assim situações engraçadas, mas tenho a notícia, sou o senhor é que tem os frutos, não sou eu. Sim. Mas tenho a notícia que houve um que se converteu por uma Bíblia que eu lhe vendi. Estava numa igreja da Senhora da Hora, em Matosinhos. Mais notícias não tenho, falámos muito e às vezes tínhamos contactos. Não sei se te lembras daquele Sr. Vieira da Póvoa Lanhoso. Nós fizemos reuniões na casa dele. Foi uma Bíblia que ele recebeu, que ele comprou. Depois um filho dele tinha aqui um estabelecimento aqui próximo da estação, depois não sei, perdi-os, não sei o que é feito deles. Dificuldades que foram sentidas na igreja ao longo dos anos? Hoje nesta igreja, embora nas outras instalações. Houve várias crises, não? Houve várias crises, mas que o Senhor ultrapassou. Deu-nos sabedoria para serem ultrapassadas. Houve crises muito sérias. Houve muito sérias. Claro que não é nada agradável falar dela. Claro. Eu estou a lembrar, nosso pai, ao sábado à noite, ele trabalhava de segunda ao sábado.
Eu, sábado à noite, tive um período que fazia distribuição de Evangelhos de São João. Lembras-te? Lembro. Tinha uma pequena mala de fibra, enchia de Evangelhos e ia um de nós com ele. E de noite, batia debaixo das portas, nas caixas de correio, e apareceu um agente da PIDE. Por acaso, eu também já o conhecia, meu pai também o conhecia, e ele dirigiu-se ao meu pai: o que é que você está aqui a fazer? Mostrou um emblema que eles usavam, não é? Sim. Da gente da PIDE. E o meu pai deu-lhe o Evangelho. Quer dizer, e ficámos por aqui. O meu pai, porquê? Eu conhecia o meu pai, Sim. sabia que o meu pai estava a fazer. Aquilo foi uma provocação, mas o meu pai deu-lhe o Evangelho de São João. Mas refere-se a problemas dentro da igreja, não é? Dentro da igreja, sim. Dentro da igreja e não só. Às vezes até também é interessante o povo aqui na cidade, ao longo dos tempos. Eu hoje provavelmente considero que são neutros, não é? Tanto lhes faz que esteja cá a igreja como não. Para muitos deles estarão aí outras igrejas de outras denominações e de outros movimentos agora destes modernos, mas deve ter havido alturas em que houve reação da população em relação à pregação do Evangelho aqui em Braga. Sobretudo porque é uma cidade que é considerada, muitos dizem que é a Roma portuguesa. Houve muita reação, principalmente no tempo do meu avô. Meu avô tem muita história, mas no meu tempo também não. Mas muito mais. Meu avô tem história com aquela que foi o governador civil de Braga, que na altura era um comerciante, um rapaz nessa altura, e que ele entrou nessa casa que está ali e para fazer barulho, até que os crentes puseram polícia, contrataram polícia para estar ali. A polícia não fazia nada, não conseguia Controlar a população. O meu avô, cuidado com ele, que ele tinha calmos músculos, chegou no cimo das escadas, pegou uma polícia, põe-se lá fora, seu cabide de farda, eu resolvo isto. Houve pauladas e tudo, Sim. guerra, Porque tinha que ser seguros. uma espécie de guerra na feira, Sim. onde a feira foi destruída, Sim. porque a feira era no outro lado. A Feira de Braga. E foi destruída porque os padres, os frades, havia aqui colégio, ainda há colégio de padres, aqueles seminários, Sim. aquilo era o formigueiro que andava por aí fora. E foram provocar o meu avô. Compraram, primeiro foi o Albino, um tal Albino. O meu avô tinha Bíblias também a vender, vendia outras coisas, mas também tinha uma banca com Bíblias. Na feira. Na mesa da feira. Na mesa da na feira, banca sim. chamada Banca da Feira. E alguns iam lá, quando que estes livrinhos, assim, custaram lá, apanhei. E começaram dessa forma. Pois. Às tantas, o meu avô, às tantas eles foram comprar, que a coisa evoluiu, foram comprar, quem contava era o tio João, que contava daqueles cabos de sachola que se vendiam na feira. Sim. Os seminaristas compraram todos que lá havia. Era um exército de seminarias De pau em punho. Mas ao lado, onde agora é a Câmara, era o quartel. O quartel do nosso pai andou, não é? E havia lá um comandante, um capitão, ou quê, que é amigo do Vieira, do nosso avô. Sim. Quando viu a história, arranjou um grupo de soldados, põem-se aí. Se aquele grupo avançar para acolá, vocês avançam também. E vinha à minha hora. E eles destruíram a feira. Sim. Eram os outros de pau, os soldados com os cintos, aquela fivela grandes que usavam antes, aquilo foi de gente para o hospital. Mas antes o meu avô avisou a GNR, que era o quartel que estava ao lado, do que estava a passar, do que se poderia passar. Não queremos saber isso para nada. Ai não, está. Aquilo foi pancadaria.
Mas, quando nós, vamos agora, do nosso lado, nós éramos maltratados, os pais não arranjavam emprego, Sim. porque eram protestantes. O irmão Ernestinho, que está aí uma fotografia dele, foi um dos primeiros a converter-se, teve de fugir para o Brasil. Era Ernesto Rodrigues Pinto. Domingos Pinto. Rodrigues Pinto. Domingos Pinto. Ai, Deus. É Domingos. Estou a fazer confusão. E teve de fugir para o Brasil, manteve-se fiel. Temos aí um testemunho brilhante dele. Sim. Cada membro alguém que se batiza escreve o seu próprio nome, os seus dados e escreve o seu testemunho. A Igreja tem um registro disso tudo. Disso temos. E temos aí um testemunho grande, um testemunho dele, maravilhoso. Faleceu há poucos anos no Brasil. No Brasil. Sempre em contato. Quer dizer que não regressou, foi para o Brasil e não... Veio cá fazer-nos uma ou duas visita. visitas. Uma ou duas visitas. Só veio visitar. E depois, quando viemos para cá, quando viemos... Não, ali na estação também éramos perseguidos. Sim. Tanto que o irmão Ricardo optava por ter um primeiro andar, sempre oferecia um pouco Mais segurança. de segurança. E depois, quando viemos dali, viemos para aqui, para diante, atiravam-nos coisas à janela, até porcaria atiravam-nos à janela. Eu depois vim morar para cá, e a coisa amansou, porque embaixo havia um merceeiro, por sinal era cunhado de um padre, e eu, minha mulher, comprávamos, fazíamos compras, pagávamos, éramos bons clientes, pagávamos. Sim. E também do padeiro ao lado, e a coisa começou a amansar. Porque nós éramos bons clientes, nós não éramos caloteiros e nós éramos clientes. Sim. A coisa começou a amansar. Mas quando viemos para aqui, foi de uma forma muito mais suave, toda a gente é nossa amiga, são todos muito boas pessoas, não desrespeitam ninguém. Sim. A coisa ficou mais leve ainda. Não sei se é bom ou se é mau. Quer dizer, a influência do Evangelho notou-se, não é? Sim. Toda a gente sabe quem é. Lembro-me que numa altura, a minha filha mais nova, antes da Célia, que eu casei 2 vezes, e ela, pequenita, andava aí a chorar na rua, não sabia onde morava, e alguém, quem é esta menina? Esta menina é daquela casa onde estão sempre a cantar. Mal que a coisa ficou mais suave e houve crianças que iam à escola dominical da rua, que iam à escola dominical e pronto, isso arrumou. Quando viemos para aqui, aqui houve um problema com o proprietário destas casas daqui atrás e daí. Sim. Porque queria a casa para eles. Pois. E até nos criou dificuldades por causa do salário à grua. Sim. Tivemos salário à grua na rua, mas por causa de 20 centímetros, a Câmara obrigou-nos a tirar e a substituir. Lá mais tantos, não sei quanto, que tivemos que pagar para substituir a grua. Quer dizer, ele disse, a mim não me disse, e por sinal eu conheci os pais dele, o pai e a mãe, conheci-os muito bem, e até negociávamos. E ele disse que ia impedir que nós Construíssemos. Manuel que manda, cá não. Podia ter alguma influência a nível de Câmara, a nível de... não se sabe. E ele tinha influência na Câmara. Pois. Mas nem isso lhe valeu. Agora, mudando de assunto mais uma vez, isto de certeza que vão ficar muitos assuntos por falar, mas também poderá haver uma segunda oportunidade. A vossa igreja é uma igreja, ou a vossa congregação, que se preocupa com um determinado tipo de comunicação. Tem um boletim ou um jornal da própria igreja. Há quantos anos existe esse jornal? E como é que se chama? É Carta Amiga. Carta Amiga. Temos a Carta Amiga. E há quantos anos existe? Para divulgação
Tenho pena, ainda há um bocado tive uns primeiros na mão. Já tem uns bons anos, não é muito recente, mas também não é muito antigo. Sim, sim. Mas que Havia havia... 40. 40 já. Quer dizer que desde há 40 anos tem uma publicação regular Sim. com, de alguma forma, formação bíblica, não é? Sim, Portanto, sim, estudo sim. bíblico e notícias. Sim. Quem é que iniciou essa publicação? Ela iniciou por mim. Quando entrei ao serviço, eu vi que havia necessidade, porque, entretanto, por motivos variadíssimos, Sim. a Famalicão fechou, ficaram os crentes. Os crentes acharam que não tinham dinheiro para continuar. Sim. Eles é que sabem, não sei. E a Âncora também fechou. Não é? E também a Carreira, também tínhamos em Carreira, casa aberta, e Gondifelos. Mas Gondifelos foram da congregação cristã que tomaram conta daquilo. Carreira é Famalicão. Bem como Vila Real. Sim. Quer dizer que a igreja tinha várias missões. Sim. E depois já o irmão Ricardo não estava em funções, estivemos em Ponte Lima e agora temos em Afife, também não é tempo dele. Sim. E E estivemos em Âncora também, Vila Praia de Âncora. depois foi em Âncora também, em Âncora tivemos. E então sobre a publicação, ia dizer alguma coisa? E a publicação começou nessa altura porque o Senhor pôs-me no meu coração procurar os crentes Dessas eu localidades. nem nome deles tinha direito. E graças a Deus consegui e estabeleci convidei que uma vez por mês viessem a Braga, à igreja, para termos comunhão. E consegui. Sim. Consegui trazer alguns, não todos, mas consegui. Sim. Tenho pena se outros tenham ido, ainda há pouco tempo fomos, eu e a minha mulher, para procurar uma senhora, que já não é nova, da Fernanda, tem 80 anos, não é? 80 anos. E encontrámos-la na Póvoa de Varzim. E falei com ela. E ela não se mostrou interessada em retornar. Dizia, sim, eu tenho boas recordações e algumas coisas ficaram. Depois ainda procurámos uma segunda e uma terceira vez. A terceira vez já não a encontramos. Sim. Mas essa publicação, portanto, essa pequena revista, servia de contacto para dar às pessoas... Para termos notícia uns dos outros. Para servir de ligação uns com os outros. Eles sabiam da igreja, nós sabíamos deles. Orávamos por eles oravam por nós. Quer dizer, isso formou-se, de facto, Sim. deu resultado. É uma espécie de jornal. E daí, enviava aos outros, jornal, passava com claro. todos. E depois, a partir daí, desenvolveu-se. Depois foi entregue a gente mais nova, ainda pôs isso melhor. Claro. Pois, e agora tem a versão digital que facilmente chega a todo lado. Sim, mas antes era escrito à mão. É escrito À máquina. Dá telegrafado. Se calhar ainda no tempo do stencil, não? A princípio, não, já não. Era escrito à máquina e depois era fotocopiado, não? Nem isso. Nem isso. Tínhamos um aparelho que o Ricardo trouxe da Inglaterra. Que se dava a manivela era um stencil. Era Sim. Era. Pois. Com as folhas especiais. Sim, tinha uma espécie de uma cera, não é? E depois aquilo reproduzia. Aquilo. Ou eu não sabia trabalhar com aquilo. Que importância é que tem tido a escola dominical na igreja? Muita. Desde sempre? Desde que nasceu. Tem dado gente, o Leonardo é da escola dominical. Eu fui aluno. Tem dado frutos para a igreja. Sim. Agora não há meninos. Não há crianças. Na igreja não há crianças? Temos três ou quatro. Porque não há casais jovens. E estes dois, há jovens e casados, mas não querem filhos. É? Então isso faz com que a escola dominical decresça em termos de... E há ali uma da escola dominical que já até 23, parece. 23 crianças. O que é que a igreja atualmente faz como evangelização da cidade? Nós fazíamos até há pouco tempo, principalmente mais no tempo de Paulo,
fazíamos a distribuição e também ar livres. Ar livre. Eu era fã dos ar livres. Sim, 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 sim. Certa vez fui ao cemitério, aqui, ao cemitério principal de Braga, e estava lá o Bonfim, da Igreja Batista. Oswaldo Bonfim. Sim, sim, Oswaldo sim. Bonfim. Estava ele lá sozinho, no cemitério ali. Eu também. Juntamente eu. Mas fazemos. Tivemos como manifestação de maior relevância, talvez, tivemos a Marcha para Jesus este ano. Sim. Aqui em Braga, Duas vezes já tivemos duas. E há 2 anos. com várias igrejas que se juntaram Sim, aqui da zona. Sim. A igreja mantém uma boa relação com igrejas aqui à volta? Sim, nós temos reuniões todas as terças-feiras, em conjunto. Em conjunto? Agora, Não só igrejas dos irmãos, portanto, Não, igrejas das várias denominações. São 12. São 12? 12 denominações. Aqui em Braga. Aqui em Braga. Como é que aqui em Braga aparecem também facilmente várias igrejas que não se percebe muito bem o que é que são? Eu não sei, eu não sei o que é que digo, nem eu sei. Ainda há dias me disseram que havia aí outra. Sim. Graças a Deus. No meu tempo só havia mais uma, que era metodista, e éramos nós. Pois, As pois. duas, não é? Não é metodista, passou a ser missão, depois veio a ser a igreja outra vez. Não era uma igreja metodista, era a igreja congregacional. Congregacional, sim, sim. E depois veio a ser. E havia outra cá no Minho todo, e havia outra em Monção, em Pias, que era batista. E ainda há. Sim, sim. Ainda aqui atrasado falei com um pastor batista e ele disse-me que essa igreja ainda existe. Então nós somos os mais antigos cá no Minho. Sim, sim, sim. E agora, graças a Deus, parece que não há tão tudo mais. Pois. Saídas da Igreja Batista já há algumas. Saídas da Igreja Batista já há algumas. Sim, e saídas de outras igrejas, ou então igrejas que são importadas, não é? Sobretudo. Agora brasileiros vieram para aí Brasileiros. e fizeram para aí Pois. uma proliferação tremenda. Ok, vamos falar sobre. Eu estava aqui a pensar. Sim, A opressão que era feita à Igreja, digamos, dos anos 50, eu partilhei, foi quando eu comecei a aparecer, não é? E a professora da Escola Dominical, que era a Maria da Conceição Pinto, foi minha professora, ela era uma operária fabril, trabalhava todos os dias, de segunda a sábado. Ela fazia limpeza às instalações da igreja, zelava pelas instalações da igreja, era professora da Escola Dominical e não faltava a nenhuma reunião. Portanto, era uma mulher, uma senhora que vivia mesmo para o trabalho do Senhor. esta igreja, ou esta zona, as pessoas essencialmente viviam de quê? Era indústria, agricultura, essencialmente, ou havia um pouco de Nessa tudo? zona não. Não. Era mais para o exterior, Sim. à periferia. Aqui na cidade não. Aqui na cidade era o comércio, os membros eram Era comércio e indústria. ligados a comércio e indústria. Não tivemos nenhuma agricultura aqui. Não. Agora há mais fábricas, há muitas fábricas, muita indústria. Pois. Mas nesse tempo era a agricultura, o comércio e a indústria. Sim, estou a dizer, a falar no princípio da igreja. E o meu avô, o nosso avô, ele fundou a sapatada que ele levou, fundou uma firma, né? Metalurgia. E, o empurrão foi empurrado pela perseguição. Ele tinha filhos, ele chegou a ter 20 filhos, não todos vivos, não é? Sim. E tinha que lhes dar de comer. Exatamente. E foi um amigo do Porto, um crente do Porto, que lhe emprestou um torno, não sei o que mais, e ele começou a trabalhar. E quando os padres viam que ele estava a trabalhar, estava a subir, chegavam a fazer encomendas, e ele comprava o material e depois desistiam. Foi o Cáceres que o ajudou, não foi? É. Foi Cáceres, na Porto. Eu não sei se foi Cáceres, não sei se foi... Cáceres era crente, Sim, era sim. da Igreja Metodista. Sim, Diogo Castles é muito conhecido. Diogo, e os crentes viviam assim.
ou tinham alguns, começaram a ter emprego nele, na Sim. casa que ele fundou. Outros, como o Ernestinho, olha, não podiam trabalhar porque os padres não deixavam. Pois. Ai, não é católico. Então, vamos ver algumas documentos importantes Mas, sobre a história da Igreja. Deixe-me ser só um. Palmira foi a primeira professora de escola dominical. Palmira. Palmira. Uhum. Ela era católica. Sim. Mas católica. É mesmo católica. E era professora da catequese, era catequista. Os pais começaram a assistir aqui, nos cultos. E os pais queriam trazer Palmira para a igreja. Aquilo era berros e pais. Mas um dia lá conseguiram trazê-la. E a Palmeira ficou. E os católicos ficaram sem catequista. Portanto, quer dizer que a mudança dela foi mudança profunda, sincera, real. Sim, sim, sim. De modo que, por daí, a sua dedicação. Aliás, de uma maneira geral, pode-se depreender que as pessoas que de alguma forma aderiam ao Evangelho tinham um antecedente católico, não é? Sim. Pois naquela altura não se falava em ateísmo, não é? Portanto, Nós eu sou tivemos- ateu, não é? Não. Tivemos um comunista, um pregador comunista, Um pregador? comunista, Sim. que se converteu. Ângelo Ferreira. Era ateu, era o Ângelo. Ângelo Ferreira. Isso em que ano? Converteu-se na prisão. Sim. E ele agora é ao contrário, ele agora é um pregador evangélico. Alguma vez a Igreja teve, ou algum membro teve algum trabalho específico em campos assim muito especiais, como prisões, como... Eu fui algumas vezes. Eu fui algumas vezes a prisão. Então, numa ocasião, o José Lírio Freire José Guilherme Freire, sim. nos indicou um preso que estaria interessado no Evangelho aqui em Vila Verde e eu fui lá visitá-lo. E foi também a prisão aqui em Braga, só uma. Sim, sim, Ainda bem que só uma. mas foi só circunstancialmente. Sim. Foi. Então, vamos ver Deixa-me ver alguns Aqui está a documentos Palmira, aqui deste lado. sim, é a mais crescida. Samuel, os outros não, já não sei. O Samuel aqui diz identifica. O Samuel é quem? Aqui? Não, aí não estou eu. Não. Não, este sou este. Mas Este era o Baldino. Isto era na estação. A estação agora não é nada disto. Pois claro, com certeza, evoluíram os tempos. Isto é uma reprodução já moderna desta fotografia que está aqui atrás. Sim. Que se calhar tem escrito por trás quem é que são as pessoas, porque ele está aqui numerado, 1, 2, 3, 4, 5, etc. É capaz de ter escrito por trás. E esta também. Isto já está escrito na própria foto. Já agora deixa-me ver se isto já é uma fotocópia. Pois tem. Tem os nomes das pessoas por trás. Isso é ótimo para a identificação. Alguém se preocupou em identificar as fotografias. Olha, Feira Nova. Olha, Feira Nova. Faz mudança na Feira Nova. Este aqui é o senhor. Tem fotografias disto. Foi esse o causador de toda esta bagunça. Sim. Mas eu tenho. Feira Nova é aqui embaixo, parte de Vila Verde. Mas isto também, ele também estava, este local também era um jardim ou um parque? Não, é uma feira. Era uma feira mesmo. Uma feira fazia. E a casa onde eles ficavam é esta. A casa onde eles ficavam era esta. Aí tinha um sino onde se chamava as pessoas para o culto. Naquele tempo quase ninguém tinha relógio. Pois, claro. Isto também é na estação, isto aqui. Só as pessoas muito abastadas é que têm um relógio, não é? Já são Andavam recentes. com uma corrente no bolso, etc. Mas isso era só os muito Pela abastados. outra foto. Portanto, a primeira casa foi esta, não é? Primeira casa. Sim. Rua São Vicente.